Bom dia aos irmãos que estão presentes, bom dia aos irmãos que estão em suas casas nos acompanhando e bom dia àqueles que nos visitam. É muito bom estarmos juntos novamente. Eu estava ali ouvindo o louvor, né? E eu gosto muito quando esse momento em que o Ministério de Louvor desce o tom, desce o volume e deixa a igreja cantar. E esse é um momento que enche meu coração de alegria, porque é o mais próximo que a gente tem de como será a vida eterna. Porque na vida eterna estaremos todos juntos. Nós não somos salvos para viver a vida eterna sozinhos, mas somos salvos para vivermos em comunidade a vida eterna que o Senhor tem para nós. E faremos isso, louvar o nosso Deus, várias vozes se unindo para louvar esse Deus que nos salvou. Então me enche de alegria esse momento em que o louvor abaixa o volume e deixa a igreja cantar e as vozes entoam todas juntas. Isso é um momento que alegra o meu coração e traz uma verdade muito importante para nós, que o Senhor continua agindo, trabalhando e unindo o seu povo. Mesmo diante de um mundo que tenta a todo momento minar a ação da igreja, a igreja continua crescendo. Isso é motivo de louvor e glórias ao nome dele. Amém? Pois bem, nós estamos mais uma temporada dessa série de mensagens chamada A Jornada. Nós estamos na terceira temporada, que fala sobre o relacionamento com Deus. O pastor Hélio, ele pregou sobre o início do relacionamento, quando Deus chamou o povo de Israel para firmar uma aliança com ele e caminhar junto com esse povo, e aí aplicou a vida cristã, de que Deus também nos chama para termos um relacionamento com ele. E hoje nós vamos falar sobre um tema que, embora seja triste falar dele, é algo muito presente na nossa vida, que é a quebra do relacionamento. Não de Deus para nós, mas de nós em relação a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32, é a página 125 para aqueles que estão com a Bíblia física. Aqueles que estão com o aplicativo, a versão que nós usamos é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Você que está em casa, ainda dá tempo de pegar a sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 32, é a página 125. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Livro de Êxodo, capítulo 32. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 14. É a página 125. Todos acharam? Vamos orar ao Senhor e pedir que o seu Santo Espírito nos conduza nessa manhã. Pai, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez. Isso é motivo de alegria para nós. E te pedimos, Senhor, te suplicamos que o teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, trazendo compreensão, trazendo edificação, trazendo transformação e trazendo confrontação, Senhor. Que o Senhor nos faça entender a tua vontade para nossas vidas, que o Senhor nos faça entender aquilo que nós temos feito que não agrada ao Senhor, que o Senhor nos leve ao arrependimento e nos leve à transformação de vida, Senhor. Fale aos corações nesta manhã, fale aos corações dos irmãos presentes, aos irmãos que estão em suas casas, e que a nossa vida seja cada vez mais transformada, segundo o caráter e a imagem de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Use este pregador como mero instrumento em tuas mãos, que a nossa preocupação seja glorificar o teu nome e a edificação mútua entre nós, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 32, versículos de 1 a 14. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril
e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenham visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Amém. Irmãos, quero começar esta mensagem desta manhã com a ilustração. Imagine você, um homem que vive uma vida o que nós chamamos popularmente de vida de solteirão. Ele recorrentemente ao longo da semana saía com seus amigos para beber, no termo popular, encher a cara, ia para as baladas, boates, festas, entre outros eventos desse tipo, se relacionava com inúmeras mulheres, cada dia era uma mulher diferente. Ele vivia assim. Só que aí chega um determinado momento que ele conhece uma moça, se apaixona, e aí tem um seu relacionamento com ela e se casa com ela. Logo a sua vida muda. Agora, o tipo de vida que ele tinha antes já não é mais a vida que ele deve ter agora, porque agora ele assumiu um compromisso. Um compromisso com a sua esposa, com a família que está se formando a partir deles, e, portanto, a sua vida não pode ser igual à vida que ele tinha antes, quando ele era solteirão. Só que, ao longo do casamento, esse homem flerta com a sua vida passada. E, embora ele tenha um compromisso com a sua esposa, ele ainda quer sair todas as noites, ainda quer continuar bebendo bastante, enchendo a cara, no termo popular, que ainda, às vezes, fica interessado em se relacionar com outras mulheres, mesmo tendo seu compromisso com a sua esposa. Logo, virá conflitos, porque o compromisso da vida dele agora é outro, e, portanto, a sua vida deve ser de acordo com esse novo compromisso. Por que eu estou falando isso? Por que eu comecei com essa ilustração? Porque hoje nós vamos falar, em linhas gerais, sobre idolatria. E a idolatria na vida do cristão é justamente isso. O cristão é alguém que foi resgatado por Deus, Deus o retirou da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da escravidão de Satanás, da escravidão dos ídolos que ele tinha em seu coração, e agora ele tem um novo compromisso com Deus, através de Cristo Jesus. Sendo que, embora ele tenha sido liberto desses ídolos do passado, daquilo que o escravizava, ele seja livre, muitas vezes, por conta da sua fraqueza, por conta de momentos e de pecados que ele ainda luta na sua vida, ele às vezes flerta com a sua vida passada. Não simplesmente a vida prática, mas com os compromissos de fé que ele tinha antes da sua salvação. Ou seja, a sua escravidão aos ídolos. Ele não é mais escravo, ele agora é livre para viver em Cristo Jesus, mas ele fica flertando com uma vida que servia aos ídolos do passado. Assim como esse homem casado que quer flertar com a sua vida de solteirão. E aí, diante disso, irmãos,
a temática da nossa manhã hoje é nós pensarmos como que essa idolatria se manifesta na vida do cristão, ou seja, na nossa vida, porque ela se manifesta. E, após isso, ver como que Jesus quebra essa idolatria no nosso coração. Para, a partir disso, nós começarmos a não mais se submeter aos ídolos do nosso coração, que, embora a gente saiba que são errados, que não devemos servi-los, a nossa subserviência a eles se torna, às vezes, muito sutil, a ponto da gente não perceber. Então, nós vamos ver como que essa idolatria se manifesta em nossa vida cristã, como que ela atrapalha o nosso crescimento na vida cristã e como que Jesus quebra essa idolatria. A partir desse texto, que pode se encaixar na ilustração também. O povo de Israel foi chamado por Deus para um relacionamento de aliança, mas embora ele já tivesse sido liberto do Egito, liberto da influência egípcia sobre eles, e vivendo um novo relacionamento com Deus e tendo sido dado a eles a lei para dirigir o seu comportamento, para dirigir a sua conduta, ainda assim eles flertavam com a sua vida passada. Nós vimos na temporada sobre a provisão que volta e meia eles falavam, olha, lá no Egito a gente comia carne, lá no Egito a gente tinha uma vida, embora era escravo, tinha uma vida melhor que essa. Ou seja, a todo momento o povo de Israel flertava com sua vida passada. E aí, quando a gente olha a estrutura total do livro do Êxodo, nós vamos ver que essa seção, que vai do capítulo 32 ao capítulo 34, que é a seção onde o nosso texto está inserido, ela é uma espécie de interlúdio ou intervalo na progressão do livro de Êxodo. Por quê? Do capítulo 1 ao capítulo 15 é a libertação do Egito. Do capítulo 16 ao capítulo 18 é o povo no deserto, Deus provendo com maná, com água da rocha, e Deus preparando o povo para receber a lei no Sinai. Dos capítulos 19 a 24 é a entrega da lei e o início da aliança, capítulo 24 pregado pelo pastor Hélio aqui. Dos capítulos 25 ao 31 são as instruções para a construção do tabernáculo, que seria o local onde Deus manifestaria a sua presença no meio de seu povo. Do 32 ao 34, que é a seção onde o nosso texto está inserido, é a quebra e a restauração da aliança, terminando nos capítulos 35 a 40, que é a construção do tabernáculo. Ou seja, o nosso texto está inserido numa seção que está entre as instruções da construção do tabernáculo e a própria construção do mesmo. Ela está no meio. Se a narrativa seguisse sem essa seção, seria uma narrativa, em linhas gerais, perfeita, porque caminharia perfeitamente sem nenhum intervalo para a construção do tabernáculo e Deus manifestando a sua glória no meio do povo. Mas essa seção do 32 ao 34 é o interlúdio, é o intervalo onde o povo, não atentando para a influência que os ídolos do Egito ainda tinham no seu coração, quebram a aliança com o Senhor. E aí Deus vai usar Moisés como instrumento para restaurar essa aliança, trazer o povo ao arrependimento e renovar a aliança no capítulo 34. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que ele vai relatar quando o povo pediu a Arão para construir o bezerro de ouro, é o Arão cedendo à pressão do povo, constrói esse bezerro, e logo após, Moisés intercedendo diante de Deus para que essa aliança, esse relacionamento fosse restaurado, fosse fortalecido, fosse renovado. Portanto, a partir disso, nós vamos trabalhar 2 blocos. Poderia dizer que 2 mini sermões, hoje até brinquei com o Rodrigo, hoje ia ser 1 hora de mensagem, mas não vai ser não, tá gente? Tentar ser menos. Mas vamos trabalhar 2 blocos hoje na mensagem. O primeiro bloco, que é do versículo 1 ao 6, nós vamos ver como que a idolatria se manifesta em nossa vida cristã e os seus efeitos sobre a nossa vida cristã. E o segundo bloco, que é do versículo 7 ao versículo 14, nós vamos ver como que Jesus quebra a idolatria no nosso coração. Então, pois bem, vamos ao primeiro bloco, a idolatria e os seus efeitos. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é como que a idolatria se manifesta em nossa vida. Versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O povo, ao perceber que Moisés não havia voltado, talvez chegaram à conclusão de que ele havia morrido. E por isso eles pressionam Arão para que façam deuses para que os conduzam. Os estudiosos aqui, eles não entram em consenso sobre se essa palavra quer dizer deuses no plural
ou se essa palavra quer dizer Deus, e aí usando um efeito majestático, porque a palavra Elohim, que também é uma palavra para se referir a Deus, ela às vezes está no plural por conta do seu efeito majestático, ou seja, porque ela se refere a um ser grandioso e por isso é dita no plural. Então, os estudiosos não têm um consenso se é Deus no plural ou Deus da palavra Elohim. Mas o que está claro aqui é que o povo tinha como certo que Moisés era o representante de Deus no meio deles. Ou seja, Moisés representava a ação de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus no meio do povo de Israel. E aí duas coisas são dignas de observação aqui. A primeira, o texto mostra que um dos motivos para o povo tomar essa atitude foi a demora do retorno de Moisés. Eles disseram, o versículo 1 diz, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Ao olharmos para os versículos 7 e 8, nós vemos o seguinte, desse texto. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa, prestem atenção, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, e o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Ou seja, a visão de tempo de Deus e a visão de tempo do povo de Israel era diferente. Por quê? No versículo 1 diz que o povo, impaciente porque Moisés não havia voltado, pede para que Arão construa um Deus ou deuses para os conduzir. E aí Deus, quando vai falar a Moisés, informar a Moisés do que estava acontecendo, ele diz que o povo depressa se corrompeu, mostrando que a visão de Deus, a agenda do povo, a agenda de Deus e a agenda do povo de Israel não era a mesma. A visão de tempo, a visão da espera das coisas de Deus e do povo de Israel eram diferentes. A segunda coisa que a gente nota nesse primeiro versículo é que o povo atribuiu sua salvação a Moisés como autor da libertação deles, ao invés de olharem para ele como simplesmente um instrumento do agir de Deus. Eles dizem, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, ou não o homem que foi usado por Deus para me tirar do Egito. Ou seja, duas coisas. A visão de tempo deles não combinava com a visão de tempo de Deus, e eles atribuíram a sua salvação a Moisés como autor da libertação e não como instrumento de Deus para a libertação deles. E aí, quando a gente aplica a nós vemos que a idolatria se manifesta em nossa vida de duas formas. Primeiro, quando nós atribuímos a nossa segurança em qualquer outra coisa no lugar de Deus. O livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, diz o seguinte, o que é um ídolo? É algo mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você procura dar, que só Deus pode dar. Ou seja, a idolatria se manifesta na nossa vida quando a nossa confiança última, quando a nossa segurança, quando a nossa paz está em qualquer outra coisa, ao invés de estar em Deus. E eu gostei muito de duas vezes em que o pastor Hélio pregou aqui, vou citar e dar o crédito a ele, que ele começou o sermão com duas perguntas. A primeira foi, você confia em Deus? Ele fez essa pergunta aqui. E depois ele falou, mas você confia de forma teórica ou prática? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai mostrar que confia em Deus, não é nos momentos de bonança, não é nos momentos de paz, não é nos momentos de relativa tranquilidade, não. Você vai mostrar que confia em Deus nos momentos difíceis, nos momentos de escassez, nos momentos de dificuldade, de tristeza, de momentos em que você não vê saída humanamente falando. É nesse momento que você mostra se você confia em Deus ou não. E se você não confia em Deus, se você não confia de que mesmo você esteja passando por determinada situação, Deus está no controle, está conduzindo a sua vida, o que você tem é um ídolo. Porque talvez sua confiança esteja no dinheiro, sua confiança esteja na sua autoimagem, sua confiança esteja nas suas capacidades. E aí, diante da dificuldade, você vê que todos esses ídolos não são capazes de te dar segurança, e aí você não confia. E aí você está mostrando que o seu Deus não é o Deus vivo e verdadeiro, mas é um ídolo que você mesmo construiu para si.
Então é nesses momentos em que a idolatria se manifesta. Deus permite o sofrimento justamente para trazer à tona o que há no nosso coração. E muitas vezes o que pode estar lá é um ídolo. Assim como alguns escondiam o ídolo debaixo da tenda, muitas vezes nós escondemos o ídolo dentro do nosso coração. E é um momento de dificuldade que Deus traz isso à tona. A segunda forma que a idolatria ela se manifesta na nossa vida é quando nós não nos submetemos à agenda de Deus, ao tempo de Deus. E eu quero confessar um pecado diante dos irmãos. O pastor Hélio sabe muito bem disso. Eu sou extremamente ansioso. Ele sabe disso. Quando ele estava conversando as questões da minha licenciatura, aí ele falou, não, a gente ia conversar numa sexta-feira, aí teve a reunião da liderança, foi até tarde, a gente, não, deixa para semana que vem, íamos na segunda, não deu, aí ele falou, não, vamos conversar na sexta. Eu fiquei perturbando ele a semana toda, até para ele me falar o que era, ele dava alguma dica, adiantava alguma coisa. Aí chegou, só me falou na sexta-feira. Então, se você tiver algo para falar com ele, só vai falar no dia, tá? Não adianta pedir prévia que ele não dá. Não, ele não dá trailer do que vai acontecer. E aí meu coração cada vez mais ansioso. Por quê? Porque eu não queria me submeter ao tempo de Deus. Eu queria saber logo o que ia acontecer. E às vezes isso acontece com a gente. A gente, por exemplo, a gente está esperando uma mudança na nossa vida que vai melhorar a nossa situação financeira, familiar ou qualquer coisa. Só que aí quando a gente tem essa expectativa, eu estou falando de mim, tá? Porque eu sou assim, talvez você também seja. Enquanto isso não acontecer, o seu estado atual você vê como um mal necessário. Por exemplo, você vai ganhar um cargo na sua empresa, então a sua função atual que você faz, você vê como um mal necessário. Mas aquilo ali também é bênção de Deus, porque te sustentou ao longo da caminhada. Você vê uma mudança na sua vida maravilhosa, mas aí você vê a sua vida atual como um mal necessário, algo que você tem que suportar. Sendo que tanto a mudança na sua vida, quanto como a sua vida está, são bênçãos de Deus para você. Mas por que a gente age assim? Porque não submetemos à vontade de Deus. Quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 27 e 34, é a página 1384. Não, 1385. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 27 e o versículo 34. Diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus aqui está falando de ansiedade. Ele começa lá no texto dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele vai dar o exemplo dos lírios do campo, das aves, e vai chamar os seus discípulos a confiar em Deus. E aí ele diz aqui, olha, nenhum de vocês pode acrescentar um côvado à sua vida. E depois ele vai dizer que não adianta você ficar preocupado com o tempo, com o futuro, embora seja uma preocupação você programar a sua vida, mas você ficar naquele frenesi de querer controlar o futuro, que é natural do ser humano, não adianta de nada. Jesus está falando de tempo aqui. Que não adianta você querer controlar o tempo das coisas, porque o tempo, quem tem o controle sobre ele é Deus. E até melhor que seja, porque se fosse você, se fosse eu, nós faríamos uma lambança com o tempo. Mas porque é Deus, que é totalmente sábio, poderoso e amoroso, ele controla o tempo da melhor maneira possível e impossível para nós. Então essa é outra forma que a idolatria se manifesta. E aí, nós temos os seus efeitos na nossa vida. Quais são os efeitos dessa idolatria na nossa vida? Primeiro efeito que esse texto apresenta para nós é usar as dádivas de Deus para se rebelar contra ele. Versículos 2 a 4, diz assim: Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, ao ver a pressão do povo para fazer deuses, ou um deus, para conduzi-los no deserto,
ele cede à pressão e pede para que haja um recolhimento das argolas de ouro, que eram os brincos das mulheres, dos filhos, para fazer o bezerro de ouro. Se nós não precisamos abrir, mas se lá em Êxodo 2 diz que quando o povo saiu do Egito, Deus fez com que os egípcios concedessem muito ouro para eles. Ou seja, Deus estava concedendo uma bênção para o povo de Israel para a sua saída. Ele disse, Moisés, peça para que os egípcios deem ouro. Quer dizer, Moisés falou para o povo, peçam aos egípcios que eles lhe deem ouro. E aí o texto diz que Deus fez com que o povo de Israel tivesse a benevolência dos egípcios, tanto que os egípcios deram ouro. Mesmo ouro que foi usado aqui para construir o bezerro de ouro. Ou seja, eles usaram algo que foi dádiva do Senhor contra ele, porque eles construíram um bezerro de ouro. O bezerro não é a melhor tradução aqui. A tradução melhor seria um touro jovem. O termo no hebraico, a melhor tradução seria um touro jovem. E esse touro jovem, ele era muito comum nos cultos cananeus e egípcios. Cananeus é o povo de Canaã, que o povo de Israel depois vai ter que enfrentar. E o Egito, os egípcios, é o Egito que eles acabaram de sair. Era muito comum a figura do touro como uma figura de força e uma figura de fertilidade. Tanto que os cultos que eram usados esses touros geralmente eram cultos que tinham práticas sexuais e morais, orgias e tudo mais, porque era a prática dos cultos idólatras. Tanto que Baal, que era um dos deuses cananeus, eles acreditavam que muitas vezes ele se manifestava na forma de um touro. Ou seja, o povo de Israel usou o ouro que foi dádiva de Deus para eles para se rebelar contra esse próprio Deus, que foi o autor dessas dádivas. E esse é um dos efeitos da idolatria na nossa vida. E lembrando que o povo já havia ouvido os 10 mandamentos. Moisés havia recebido os 10 mandamentos. Aí diz lá que não é para ter outros deuses diante do Deus verdadeiro. E na segunda, não fazer nenhuma imagem de escultura do que há no céu, na terra e debaixo da terra. E aí no capítulo 24, que o pastor pregou aqui semana passada, Moisés fala isso para o povo, e o povo o que eles dizem? O que eles dizem? Nós cumpriremos tudo que você falou, tudo que Deus falou. E aí chega na primeira oportunidade, eles fazem exatamente o contrário. Eles pegam a dádiva de Deus, pegam o ouro que foi presente de Deus e usam para desagradar esse Deus, para desobedecer esse Deus, para se rebelar contra esse Deus. Porque eles honram um Deus que não é o Deus verdadeiro, eles honram um ídolo. E aí eu queria perguntar para você, para reflexão. O que Deus tem te dado? Dinheiro, porque Ele nos abençoa com dinheiro. Nós não negamos isso aqui. Um bom emprego, uma boa família, talvez uma influência positiva sobre as pessoas, se você é uma pessoa influente, e usa isso para o bem, para glorificar o Senhor. O que Ele tem te dado? E a segunda pergunta para você refletir. Como você tem usado isso que Deus tem te dado? E aí, quando eu falo assim de dinheiro, por exemplo, eu não estou dizendo que você usar todo o seu dinheiro para ofertar na igreja. Não estou dizendo isso. A gente não fala disso aqui. Embora seja importante a gente dedicar parte dos nossos recursos para devolver aquilo que Deus nos dá para a sua obra, para glorificar o nome do Senhor e ajudar na disseminação do Evangelho, do Reino de Deus. Mas, por exemplo, quando você pega o seu dinheiro e gasta para você e negligencia responsabilidade com a sua família, por exemplo. Ou então, quando você recebe a proposta de uma promoção na sua empresa, só que você pega isso e porque você está ansioso, porque você quer logo que isso aconteça e passa por cima de outras pessoas. Está usando a dádiva de Deus contra ele, porque ele não nos chamou para passarmos por cima das pessoas. Então, um dos efeitos dessa idolatria é justamente a gente pegar o que Deus nos dá e usar em desobediência a ele. Segundo efeito da idolatria na nossa vida é que passamos a viver uma vida cristã de forma dividida. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Arão, após afirmar sua devoção ao bezerro, ao povo, após afirmar sua devoção ao bezerro, Arão, uma forma de equilibrar as coisas, diz: olha, amanhã haverá festa ao Senhor. E ao Senhor aqui é Yahvé, o principal termo que dava o nome de Deus, era o nome de Deus, povo de Israel.
Ou seja, ele tenta fazer o que alguns fazem, por exemplo, balada gospel, barzinho gospel, não sei o que gospel. Ou seja, você pega qualquer coisa assim que não condiz com a vida cristã e coloca gospel do lado, agora pode. Foi mais ou menos o que ele fez. Ele pegou um ato idólatra e falou, amanhã faremos a festa a Yahvé, ao Deus de Israel. Ou seja, ele fez um sincretismo aqui. E aí não é a única vez que isso vai acontecer, porque se a gente vai lá em 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 ao 32, é a página 496, 1 Reis, capítulo 12, versículos de 28 ao 32, é a página 496. Obrigado, Ali. Diz assim: por isso, depois de se aconselhar, o rei fez, e o rei aqui é Jeroboão, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Ele repete essa confissão idólatra lá de trás. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. Jeroboão, querendo livrar o povo de ir até ao sul, que é onde ficava o templo construído por Salomão, começa a falar, olha, vocês não precisam mais ir até lá, porque agora nós vamos adorar aqui. Eu vou fazer aqui um templo, vou fazer aqui um altar, vou fazer 2 bezerros de ouro e aqui a gente adora, divide o povo. Nós sabemos que na história do povo de Israel era uma monarquia e depois se tornou um povo dividido. E é justamente o que a gente está falando aqui. A idolatria faz com que a gente viva uma vida cristã dividida. Embora Jesus ensine, lá no Sermão do Monte, que é impossível servir a 2 senhores, a gente insiste em tentar. Mas no final a gente não serve a Deus e ao ídolo, a gente só serve só ao ídolo. Porque Deus nos chama para viver uma fidelidade exclusiva a Ele. É claro que a gente ainda nessa vida aqui, a gente falha nisso. Mas o seu chamado para nós e a sua capacitação para isso é para que a gente viva uma vida exclusiva para Ele e os efeitos disso nas nossas relações. Mas o que a gente faz muitas vezes é tentar servir esses 2 senhores. Servir a Deus e servir os ídolos. Mas no final a gente só serve os ídolos. Só serve os ídolos. E aí, essa vida cristã dividida se manifesta de inúmeras formas. Primeiro, quando a nossa conduta no domingo é uma, e nossa conduta de segunda a sábado é outra. No domingo você ora, eleva seus pensamentos a Deus, vem à igreja, se relaciona com os irmãos, está tudo ótimo. Tudo ali. Confere, confere, confere. Mas ao longo da semana você esquece de que você é cristão, de que você é filho de Deus, que você tem a responsabilidade de testemunhar de Cristo com as suas palavras primeiramente, para pregar, mas também com a sua vida. E você esquece. E você coloca você do lado de um ímpio e você não vê nenhuma diferença. É uma das formas, é uma das manifestações de uma vida cristã dividida. Segunda forma, quando os nossos pensamentos no culto ou no nosso momento devocional estão em Deus, mas no restante do dia não direcionamos nossa mente e nem o nosso coração a Deus em nenhum momento. Quando eu estou lendo a Bíblia e orando em casa de manhã ou à noite, ou quando eu estou no culto, meu pensamento está em Deus, mas ao longo da semana eu esqueço que Ele existe. É o ateísmo prático. Você crê em Deus intelectualmente, mas sua vida ao longo da semana não mostra isso. Paulo diz orai sem cessar. Ele não está dizendo você para permanecer o dia todo ajoelhado, não. Paulo diz lá em Efésios que a gente tem que ter um espírito de oração. O que é isso? É você
saber de que você tem acesso à presença de Deus através de Cristo em qualquer momento. Isso não elimina o seu momento secreto, porque é importante, mas você pode elevar o seu pensamento a Deus a qualquer momento, pedindo forças diante da situação, pedindo poder espiritual para resistir às tentações, pedindo ajuda no momento que você está angustiado no dia. Embora isso não elimine seu momento devocional, isso você pode recorrer a sua mente a Deus a todo momento. Só que a gente esquece que Deus existe ao longo do dia. A gente limita Ele, metaforicamente falando, é claro, a gente não limita a Deus, mas a gente limita o nosso pensamento a Ele, a nossa devoção a Ele, a momentos específicos, quando toda a nossa vida tem que ser essa devoção. Uma vida cristã dividida. E eu queria citar outro texto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Versículos 16 ao 22. É a página 1409, e aí ela termina na 1410. Página 1409, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Quando Jesus está tratando com um jovem rico. E diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Versículo 22, na página seguinte. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Talvez você escute esse texto e chegue à conclusão: então eu tenho que vender meus bens? Não. Jesus não está falando aqui de riqueza. Ele está ampliando o conceito. Está falando sobre idolatria. Porque o jovem rico, a lei, os 10 mandamentos, eles foram entregues, embora haja muita discussão em relação a como que eles se estruturam. Em linhas gerais, existem 2 tipos de mandamentos nos 10 mandamentos. Existem os 4 primeiros que se referem ao seu relacionamento com Deus, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, guardar o sábado, que para nós cristãos é o domingo, e entre outras coisas. Os outros de não matar, não adulterar, são mandamentos em relação ao seu relacionamento com o próximo. O jovem rico cumpria todos os mandamentos que eram referentes ao próximo, mas não cumpria os mandamentos referentes a Deus. E Jesus está dizendo: não adianta você ser uma boa pessoa, não adianta você não fazer mal a ninguém, se em primeiro lugar não tem Deus no seu coração. Que somente o Evangelho faz isso. É isso que Jesus está dizendo. E uma vida cristã dividida pode ser dessa forma. Eu sou bom, eu não minto, eu não traio minha esposa, eu não sou desonesto, mas se o seu coração alimenta uma adoração, qualquer outra coisa que não seja Deus, não adianta de nada a sua boa conduta. Porque a boa conduta, ela é uma expressão, uma consequência do relacionamento com Deus, e não um caminho até lá. E aí, quando a gente vive uma vida cristã dividida, a gente se preocupa com a conduta, sim, que é importante, mas a gente tem que se preocupar também onde está a nossa maior confiança, a nossa maior segurança. Se não estiver em Deus, a sua boa conduta não adianta de nada. Porque é mera hipocrisia. Porque é para impressionar os outros, é para aliviar a sua consciência e não para adorar a Deus. Terceiro efeito. Terceiro efeito da idolatria na vida do cristão é expressar uma adoração deformada, corrompida. Versículo 6. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Se a gente for lá em Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7. Versículos 11 e 12, e depois o versículo 19 ao 21. É a página 148. Levítico, capítulo 7, versículos 11 e 12. Que vai falar sobre essas ofertas pacíficas. É a instituição dessas ofertas pacíficas. Vai dizer assim. Versículo 11.
Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos sem fermento amassados com azeite, pãezinhos sem fermento, bem finos, e untados com azeite, e bolos feitos com a melhor farinha, bem amassada com azeite. Aí agora o versículo 19 ao 21. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio de seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do meio do seu povo. As ofertas pacíficas, embora algumas traduções falem como sacrifício, a gente olha sacrifício sempre como uma forma de você obter algo através do sacrifício. Aqui eram ofertas de ações de graças, ou seja, o povo olhava para Deus, olhava para aquilo que Deus fez e se reunia numa refeição e sacrifícios para agradecer o que Deus fez. Que é o único sacrifício, vamos dizer assim, aceitável a nós, que é o de gratidão a Deus, oferecer a nossa vida por gratidão a Deus. E aí diz aqui que o povo não poderia comer se estivesse impuro. Se eles estivessem impuro, tocado em algo impuro, eles não poderiam comer. E é justamente o que eles fazem no versículo 6, porque o texto vai dizer que depois que o povo ofereceu essas ofertas pacíficas, eles se levantaram, beberam, comeram e se divertiram. E se divertir aqui tem conotação sexual aqui. É relação de homens com homens, mulheres com mulheres, homens com animais, inclusive, alguns dizem. Ou seja, entraram na devassidão total. Justamente aquilo que Levítico proibia que eles fizessem no meio de uma oferta pacífica de ação de graças a Deus. Ou seja, adoração a eles, adoração a Deus, que Deus havia ensinado através do Pentateuco para eles, estava corrompida, porque eles misturaram com a prática pagã de culto. Porque comer bastante, beber bastante, se envolver nessas relações imorais era a prática dos cultos pagãos, dos cultos de fertilidade, dos cultos a Baal, dos cultos egípcios. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão pegando algo que Deus instituiu e usando de forma idólatra. Ou seja, adoração deformada, adoração corrompida. Essa semana eu postei um dos textos devocionais, esses textos dessa semana foram os que eu escrevi. Teve um lá em 1 Samuel, você não precisa abrir, 1 Samuel 13, versículos 11 e 12, que Saul diz assim: olha, eu vi os filisteus chegando, eu fiquei com medo, então ofereci algumas ofertas aqui para poder Deus me dar vitória contra os filisteus. E aí eu escrevi lá que a motivação de Saul não foi adorar a Deus em si mesmo, pela sua beleza, pela sua majestade, foi para obter um proveito dele da situação. E essa é uma forma de corromper a nossa adoração. Quando a gente vem para a igreja adorar ao Senhor, quando a gente medita na palavra do Senhor e ora, simplesmente para atender aos nossos desejos. A gente entra aqui não para adorar a Deus, para contemplar a sua beleza, mas simplesmente para que os meus problemas sejam resolvidos. Eu não estou dizendo aqui que você não possa orar a Deus, buscar a Deus, pedir que Ele te dê força para passar pelos problemas. Mas se a sua motivação primária para adorar a Deus é isso, a sua adoração, a minha adoração, ela é deformada, ela é corrupta. Porque eu não adoro a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que eu posso obter dele. Isso não é adoração, é interesse. Outra forma, eu leio a palavra de Deus de manhã, eu oro para que meu dia seja tranquilo, não para conhecê-lo mais. Porque quando você ora e medita na palavra, às vezes o efeito é o contrário, o seu dia é mais perturbador, com mais tribulações, mas aí o seu coração está em Deus, então você tem paz. Não é a situação que está em paz, você que está em paz diante da situação. Mas muitas vezes a gente fala assim, não, vou orar de manhã, vou ler a Bíblia de manhã, porque meu dia vai ser tranquilo. A maioria das vezes não vai ser. A maioria das vezes não vai ser. Vai ser mais tranquilo se você, tranquilo humanamente falando, se você não orar e não ler a Bíblia, porque aí você se conforma. Agora, se você busca um relacionamento com o Senhor diário, no começo do seu dia, a gente frisa isso na liderança, é bom de manhã, porque já começa o dia, né, buscando o Senhor. A questão é que seu dia talvez não seja mais tranquilo. E não vai ser porque você está sendo moldado segundo o caráter de Cristo, através dessa devoção, então você vai ser sempre totalmente diferente do normal do dia.
como as pessoas se relacionam, como as pessoas se tratam, o que as pessoas almejam, você se conformando à imagem e ao caráter de Cristo através do seu momento devocional, você está se tornando diferente disso. Então é normal que não seja tranquilo. Tranquilo quando você está indo na mesma maré. Só que aí quando você usa esse momento devocional para trazer tranquilidade ao seu dia, para se ausentar de problemas, sua adoração é deformada. Ou então quando eu sirvo as pessoas para que Deus me abençoe e as pessoas vejam o quanto é que eu sou bom. É quando eu faço o bem simplesmente para alimentar o meu ego. A sua adoração está deformada. Pois bem, vimos que a idolatria se manifesta quando a gente confia em alguma coisa no lugar de Deus, quando a gente não se submete à agenda de Deus, e seus efeitos são uma vida cristã dividida, uma adoração corrompida e usar as dádivas de Deus contra ele. E agora eu queria me atentar no segundo bloco, e já terminando, como que Jesus quebra essa idolatria. Os versículos de 7 a 10, eu não vou ler, que a gente não vai focar nessa parte. Deus, ele avisa a Moisés o que o povo fez e diz, olha, minha ira se acendeu contra eles, então deixe que eu vou os consumir e de você, Moisés, eu farei uma grande nação. E aí Moisés é uma figura muito importante aqui, porque Moisés, os estudiosos dizem que Moisés foi tentado ali, ele poderia pensar, pô, ele vai fazer uma nação de mim, é a partir de mim que ele vai fazer uma grande nação, mas Moisés não tem essa atitude. Moisés, ele intercede pelo povo, argumenta diante de Deus na sua oração. É incrível como ver as orações de Moisés. Ele argumenta com Deus na sua oração, baseado nas promessas no caráter do próprio Deus. E aí ele intercede pelo povo, e aí o povo vai ser, no processo dos próximos capítulos, ele vai ser restaurado. Moisés traz 3 argumentos aqui na sua oração, na sua intercessão a Deus pelo povo. Primeiro, ele vai argumentar dizendo que a Deus que este povo era o povo que ele libertou com poderosa mão. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Primeiro ele diz, Senhor, por que o Senhor vai se irar contra o Senhor? Esse povo é seu. Esse povo foi o povo que o Senhor libertou, que o Senhor salvou. É propriedade sua. Segundo argumento que ele vai trazer. Versículo 12. Primeira parte do versículo 12. Diz assim. Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Moisés aqui está argumentando Deus, porque havia uma visão a respeito das divindades na época, em que o poder da divindade era conforme o sucesso do seu povo. Por exemplo, se um povo fosse escravizado por um outro povo, o que eles deduziam disso? Que o povo que venceu a batalha, o Deus deles é mais poderoso que o Deus do povo que perdeu a batalha. Então Moisés está dizendo assim, Senhor, isso não vai trazer glória para o seu nome. O seu povo ser consumido não traz glória para o seu nome. E terceiro argumento que ele traz, ele chama a atenção de Deus para a promessa feita aos patriarcas, versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, de teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que possuam por herança eterna. Ele diz, Deus, o Senhor prometeu aos patriarcas que a descendência deles seria grande, iria possuir a terra prometida. E o Êxodo é cumprimento disso. Ou seja, ele argumenta, e aí eles podem pensar, pô, mas ele está mudando o texto, eu não gosto dessa tradução, mudar de ideia, porque Deus é imutável. Deus não muda de ideia. E aí entra um assunto aqui na teologia chamado de antropomorfismo e antropopatismo. O que é isso? Como Deus é um ser grandioso, e a linguagem humana não tem como compreendê-lo por completo, ele se submete à linguagem humana para que a gente o conheça. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, que Deus mudou de ideia, o que está querendo dizer para nós? Que embora o povo merecesse ser consumido, ser castigado por conta da sua idolatria, porque Deus é um Deus santo e justo, ainda assim ele também é um Deus misericordioso, que perdoa e restaura o seu povo. Então, toda vez que você vê assim, Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia, não é porque ele é imutável, porque ele é imutável. Mas é porque o povo merecia o castigo, mas Deus resolveu tratá-los com perdão e amor e graça. É isso.
E aí, só que usa essa linguagem porque Deus é Deus e nós somos nós. Então, para entendê-lo, ele se submete à linguagem humana. Ou seja, isso traz para nós que Moisés, ele não está aqui querendo mudar Deus, mas ele está intercedendo diante de Deus conforme o próprio caráter e natureza desse Deus. Ele está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que é fiel em suas promessas. O Senhor é um Deus libertador. Então, conforme essa sua natureza maravilhosa, conforme essa beleza que eu contemplo com os meus olhos, trate assim o seu povo, porque assim é o que o Senhor é. O Senhor não é uma divindade imperfeita, cheia de ciúmes, igual os deuses pagãos, que os gregos e alguns outros povos vão entender que os deuses, às vezes, eles pregam peças nos seres humanos. Quem conhece filosofia aí vai saber disso. Os deuses falam: olha, o ser humano é a criação da briga entre os deuses, no panteão grego, por exemplo. Ou os deuses, às vezes, pregam peças em nós. Nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro, ele não é assim. Ele é fiel em suas promessas. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é santo e justo, sim. Mas em Cristo Jesus, ele castigou o nosso pecado. Então, Moisés está intercedendo conforme essa natureza. E, de certa forma, quando Moisés faz isso, ele revela o Deus, ele revela o caráter de Deus para nós e para o povo. E aí, quando a gente vai para a teologia bíblica, a gente entende a questão da tipologia. Ou seja, algumas coisas do Antigo Testamento, alguns personagens, algumas instituições, elas apontam para o que Cristo fez no Novo Testamento. Então, Moisés, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. Assim como Moisés foi o homem que Deus usou para libertar o povo, Jesus é o Deus encarnado que nos libertou da escravidão do pecado. Então, da mesma forma que Moisés, na sua intercessão, ele revela o caráter de Deus para o povo, Jesus, no que ele fez por nós na cruz, revela o caráter desse Deus para nós. E aí, quando nós vemos o caráter desse Deus, a bondade desse Deus, a misericórdia desse Deus, a fidelidade às suas promessas desse Deus, em comparação com os ídolos que a gente tenta servir, a gente vê que esses ídolos não são nada. Porque esse Deus, ele é um Deus que cuida de nós, nos salva, nos perdoa em Cristo Jesus, nos fortalece cada dia, enquanto nossos ídolos só nos prometem utopias ilusórias. O dinheiro promete algo que ele não pode dar. O livro do Tim Keller, Deuses Falsos, ele começa falando de vários homens que ganharam muito dinheiro e se mataram depois, porque o dinheiro não pode te dar essa satisfação. A autoimagem, a influência sobre os outros, o poder não te podem te dar aquilo que você quer, porque só Deus pode dar aquilo que você precisa. Você e eu fomos criados para satisfazermos em Deus. Eu cito Agostinho aqui toda hora, isso é algo de Agostinho, mas é bíblico também. O homem foi criado com seu coração voltado para Deus. E sua satisfação máxima só é encontrada em Deus. E é em Cristo Jesus que esse Deus é revelado. Ele revela aqui de 3 formas. Primeiro, ele revela mostrando que não somos mais escravos dos ídolos. Jesus diz que nós fomos libertos, de que ele veio para nos salvar. Jesus, quando morre na cruz do Calvário e ressuscita ao 3º dia, ele nos dá liberdade em relação aos nossos ídolos. Os ídolos são quebrados, não precisamos mais servir a eles, porque agora nós fomos levados, conduzidos ao verdadeiro Deus. Eu gosto da linguagem que o Guto usa, de que Jesus não veio para nos perdoar somente, veio para nos conduzir a Deus novamente. A linguagem que o Guto usa. E é justamente isso. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ressuscita ao 3º dia, nós somos retirados dessa escravidão, das correntes da idolatria, e somos levados por Deus vivo e verdadeiro. Segunda forma, ele nos revela o caráter de Deus vivo e verdadeiro em contraste com os ídolos. Jesus revela um Deus que cuida de nós, que quer o nosso bem, que nos salva e que nos conduz. Em contraste com os ídolos que só querem nos destruir, nos escravizar e impor o seu domínio sobre nós. Terceiro, Jesus nos apresenta um Deus que é fiel em suas promessas, em contraste com os ídolos que não conseguem cumprir aquilo que eles prometem. O dinheiro promete domínio, poder, promete uma vida abastada, tudo bem. Às vezes você pode até ter isso com dinheiro, mas o seu coração não vai ser feliz e satisfeito. O poder sobre as pessoas te concede determinado poder ali no momento, mas aí uma hora você é traído e alguém chega com mais poder que você. Mas o que Deus promete, que é a vida eterna, uma vida com Ele, alegria a despeito das situações, é uma coisa que não nos pode ser tirada, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, concluindo, irmãos, diante disso tudo, eu peço que você faça um contraste. Olhe para os ídolos que você ainda insiste em servir, você sabe que tem ídolos no seu coração, eu sei. Não peço a você aqui para lembrar
dos ídolos agora. Eu peço para que você volte à memória momentos em que você estava com dificuldade, passando por perrengues, passando por situações dificílimas, e qual foi a sua postura? Confiar em Deus ou se desesperar? E por que você desesperou? Quando você souber responder essa pergunta, você sabe qual é o ídolo do seu coração. E diante desse ídolo, você o compare com o Deus revelado em Jesus Cristo, um Deus amoroso, um Deus que conduz a nossa vida, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos salvou da condenação do pecado, nos conduziu para Ele mesmo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, o Senhor nos resgatou dos ídolos, Senhor. Em Cristo Jesus, o Senhor se revela como um Deus bondoso, misericordioso, poderoso. E os ídolos diante do Senhor não são nada. Mas nós, às vezes, ainda insistimos em servi-los na nossa vida, Senhor. Às vezes de maneira sutil. Às vezes de maneira em que não percebemos de imediato. E é por isso que o Senhor, muitas vezes, nos conduz em momentos difíceis. Para revelar esses ídolos. E ao olharmos para eles em comparação com o Senhor, que eles sejam quebrados, percam a sua influência sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus que se revelou em Jesus Cristo a nós, para mostrar que não há outro Deus senão o Senhor. Que não há outro Deus vivo e verdadeiro, que envia o Seu Filho para assumir a culpa que era nossa, nos libertar dos nossos pecados. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor se revela a nós como um Deus que é fiel nas promessas que faz, em contraste com os ídolos que não conseguem cumprir aquilo que Eles nos prometem. Te exaltamos, Senhor, porque Tu és um Deus que se revelou a nós, que em contraste com os ídolos que toda hora tentam nos pregar peças, Tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus que tem para nós a vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. E consigamos olhar para os ídolos que ainda se alojam no nosso coração, mas ao mesmo tempo consigamos olhar para Ti através de Cristo e ver o quão superior o Senhor é em relação a eles. E render glórias e render adoração somente a Ti, Senhor. Os ídolos do meu coração, os ídolos do coração dos irmãos aqui, que nós sabemos que tem, que escondemos nas tendas do nosso coração, debaixo das tendas do nosso coração, sejam quebrados, Senhor, pelo poder do Evangelho. Que o Espírito Santo aplique o poder do Teu Evangelho, Teu amor revelado em Cristo aos corações, e que os ídolos sejam quebrados, Senhor, para que só haja lugar somente para o Senhor no trono do nosso coração. Senhor, o que nós pedimos e agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus.